Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pelos Caminhos da História. Eu sou o professor Larry Vidica. Estamos aqui iniciando mais uma viagem ao mundo do conhecimento, ao mundo da história, onde hoje nós falaremos a respeito da Contra-Reforma Católica, né? Da resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, a saída dos fiéis, né, da Igreja Católica buscando outras religiões, as chamadas igrejas protestantes, que surgiam nesse momento, né, a partir do século XV no continente europeu. Né? Nós vimos na última aula, né, a Reforma Protestante, onde nós falamos da Igreja Luterana, da Igreja Calvinista e da Igreja Anglicana. Na aula de hoje, nós falaremos da resposta da Igreja Católica, né? O que a Igreja Católica fará para tentar conter esses fiéis, não permitir, né, e barrar a saída desses fiéis, a perca desses fiéis para as chamadas igrejas protestantes. Muito importante isso. Então, preocupada com a crise religiosa na Europa, a Igreja Católica tomou uma série de medidas com o objetivo de combater os abusos do clero, fortalecer a doutrina católica e, óbvio, principalmente conter os avanços, né, das igrejas protestantes pelo continente europeu. Um dos principais responsáveis pela reforma católica foi o Papa Paulo III. Em 1534, na cidade de Trento, na Itália, iniciou-se a primeira sessão do chamado Concílio de Trento, pelo Papa Paulo III, para discutir importantes questões relacionadas ao catolicismo, relacionadas à fé católica e principalmente, né, discutir e chegar a uma conclusão do que pode ser feito para conter a saída dos fiéis do catolicismo, né, buscando novas religiões. O concílio reafirmou os principais dogmas católicos. Esses dogmas, óbvio, a igreja não iria mudar tão facilmente. Eles foram, né, eles foram reafirmados pelo Concílio de Trento, né? Dogmas esses que eram questionados pelos reformadores. O Concílio de Trento procurou fortalecer o poder do Papa e o poder da Igreja nesse momento, né, tão questionado pelos reformadores, né? Então, as principais decisões do Concílio de Trento foram: primeiro, tanto a fé quanto as boas ações eram necessárias para a salvação. É aí que entra, né? A doação do dinheiro por meio da compra das indulgências passou a ser visto como boas ações. Segundo ponto do Concílio de Trento: reafirmou-se as escrituras como sendo importante fonte da verdade cristã, mas que as tradições da igreja também tinham o mesmo valor. Então a igreja reafirma que a palavra da Bíblia, né, é a verdadeira fonte da verdade cristã, mas que as tradições católicas também eram fonte da verdade cristã, né? Terceiro ponto do Concílio de Trento: a igreja continuava a ser a única com poder para interpretar as escrituras sagradas, para interpretar a Bíblia. Quarto, confirmou-se a eficácia das indulgências como um instrumento para se obter o perdão das penas temporais aplicadas, né, pelas pessoas dos pecados. Ou seja, as indulgências rendiam altos lucros para a Igreja Católica. Elas não seriam abandonadas tão facilmente. Quinto, os 7 sacramentos foram mantidos, assim como o culto à Virgem Maria e as imagens dos santos, né, nos templos católicos, nas missas, né, nos atos católicos. Sexto, o clero também foi proibido de receber
dinheiro em troca da cessão das indulgências. Teria pessoa que faria isso. Sétimo, revitalizou-se a sagrada congregação da Inquisição Romana e Universal. Nossa, isso foi, né, um dos principais pontos do Concílio de Trento, um dos pontos, né, que causou muita revolta, muitas mortes, né? Uma vez que o Tribunal do Santo Ofício era o órgão responsável por julgar e condenar as pessoas que questionavam os dogmas de igreja. Mas julgar, entre aspas, porque a pessoa que chegava a ir ao Tribunal do Santo Ofício, né, buscava-se dessa pessoa a confissão de que ele era um herege, de que ele era um pecador, de que ele era um bruxo, né, e a pena dessas pessoas poderiam chegar, inclusive, né, a perca da vida, poderiam morrer, poderiam, né, ser queimados em praça pública, como aconteceu com Joana d'Arc na França, né, a francesa, né, queimada viva na Inglaterra, né. O Concílio de Trento ordenou a criação, né, de seminários, né, para a formação de novos padres, né, e de pessoas que pudessem entrar na fé católica, né, de universidades e de colégios católicos, como forma de difusão da fé católica, né, e difusão do catolicismo. Autorizou o funcionamento da chamada Companhia de Jesus. A Igreja Católica percebe, nesse momento, com a descoberta do Novo Mundo, da América e de outras regiões, como da África, da Ásia, onde o cristianismo, né, não tinha chegado ainda, que ela poderia, né, aumentar os seus fiéis, convertendo essas pessoas, esses pagãos, né, como eram vistos pela igreja, à fé católica. É aí que entra a Companhia de Jesus, a ordem jesuítica, que vai ser criada também pelo Concílio de Trento, que se direciona a esses locais para converter essas pessoas ao catolicismo, à fé católica. Né? A Companhia de Jesus vai atuar diretamente na África, vai atuar diretamente no continente americano, né? Aqui no Brasil, por exemplo, todo o continente americano, nós vamos ter a presença e a atuação, né, dos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essas foram as principais atitudes tomadas pela Igreja Católica na tentativa de conter, né, a saída dos fiéis do catolicismo. Até a próxima aula. Um grande abraço, um grande beijo. Fui!